Fala, corintiana da gente no canal. Quem fala é o Daniel, trazendo mais um vídeo do Coringão aí. Vamos dar mais uma atualizada das notícias do Corinthians. Achei interessante a gente conversar sobre esses jogos do Corinthians no Brasileirão. Quero muito saber a opinião de vocês. Vou deixar a minha aqui e a gente vai discutir um pouquinho disso nesse vídeo. Deixar para de noite para trazer mais informação voltada tanto ao extra-campo quanto dentro de campo, informação aí de bastidor. No vídeo da noite eu trago essas informações aí para completar o dia, beleza? Agora vamos falar dos jogos que eu acho interessante a gente discutir. Vocês viram aí, já deixando os créditos ao Chico, ao Cereto, a tabela de jogos do Corinthians, né? A probabilidade que o Cereto colocou ali de 6 jogos, a gente vai conversar disso, se precisa disso tudo ou não, o que vocês acham? Vamos discutir, beleza? Bora pro vídeo. Galera, seguinte, vamos dar uma analisada juntos aqui na tabela do Corinthians. O Corinthians tem jogos importantes, a gente vai tentar aqui pular esses jogos aqui, tanto de Copa do Brasil quanto de Sul-Americana, e falar mais em específico aqui dos jogos do Campeonato Brasileiro, né? A gente tem aí a sequência, né, que vem com o Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, aí depois a gente tem o Vitória, tem o Cruzeiro, tem o Vasco, tem o Criciúma, o Bahia e o Grêmio. Esses são os jogos aí que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro, né? E desses jogos, a gente tem os jogos que são em casa, né? Jogos importantíssimos dentro de casa. Esse do dia 17 às 8 da noite, aí na volta aí depois da data FIFA, contra o Atlético Paranaense. Vamos ver se vai dar tempo da galera que foi convocada, o Romero, o Félix Torres e o José Martins voltarem para esse jogo. Aí você tem na sequência um Cuiabá fora de casa, mas esses dois jogos, galera, são jogos importantíssimos para o Corinthians vencer e tem todas as condições de vencer, né? Então aqui a gente pode colocar na conta aí duas vitórias. Eu pelo menos acredito em duas vitórias nesses dois jogos aqui de sequência do Corinthians. Aí a gente já poderia ver, por esses times estarem ali próximos do Corinthians, a depender de alguns resultados do Vitória, a gente já pode ver o Corinthians fora da zona nesses dois jogos para poder enfrentar aí ainda os jogos que tem aí no meio, que é os jogos decisivos, né? Na sequência do Atlético Paranaense, a gente já tem esses dois jogos decisivos aqui. Então, o Corinthians depois vai enfrentar o Palmeiras em casa também, jogo em casa. Eu acredito que o Corinthians tem que buscar a vitória. A gente sabe que o adversário é difícil, vem passando por um bom momento aí, mas o Corinthians tem condições de ganhar o jogo. Mas a gente pode até colocar aqui a situação de um provável empate, mas eu acredito numa vitória nesse jogo. E depois a gente tem o Vitória fora de casa. Galera, excluindo esse jogo aqui com o rival, tá? Que é clássico, a gente já sabe, não vamos falar aquele mimimi todo que todo mundo já conhece. Mas pensando nesses três jogos aqui, Corinthians e Atlético Paranaense, Corinthians e Cuiabá, Vitória e Corinthians, galera, é 9 pontos. Tem que ser 9 pontos. O Corinthians, ele tá com 29, né? Se com 29 ele fizer 9 nesses próximos jogos, ele fica com 38. De 38 para 45, faltam 7 pontos com 1, 2, 3, 4, 5 jogos para disputar. Em 5 jogos é possível ganhar 15 pontos. A gente precisa de um pouco menos da metade disso nesses jogos finais, sendo que a gente pode conseguir esses 7 pontos aqui nesses jogos aqui dentro de casa, que o Corinthians pode ter mais facilidade para conseguir vencer. Nesse jogo aqui também contra o Criciúma, que pode ser que já esteja numa situação meio calamitosa do campeonato, a depender do que acontecer. Então o Corinthians ele pode muito bem sim, ele pode muito bem sim, depois dessa sequência aqui com Cruzeiro e com Vasco, ir para as últimas 3 rodadas precisando de 1, 2 pontos, bem mais tranquilo para essa situação toda, e pode estar aí em meio de decisões, né? Decisão de Copa do Brasil, que tem toda a chance de passar jogando dentro de casa, mas precisa primeiro muito confirmar esse jogo aqui, ó. Tem que vencer esse jogo para poder ir sossegado para esse jogo aqui com o Flamengo. Se classificar com o Flamengo, vai com uma baita de uma moral, tanto para o jogo da Sula quanto para o jogo do Brasileiro, mas é de extrema importância que os jogadores foquem nesses 3 jogos aqui, ó,
do dia 17, do dia 28 e do dia 12, né? Aí a gente já tá falando do mês 11, olha que loucura. Mas o Corinthians precisa focar nesses 3 jogos aqui, que eles são de extrema importância para conseguir sair, respirar e aí ter jogos o suficiente para conseguir aí ficar tranquilo nos últimos jogos, pelo menos os últimos 3 jogos aí do campeonato. A gente já lá pro dia primeiro, ó que belezinha que seria, né? Dia 1º de dezembro, entrando aí já perto do Natal, a gente mais sossegado com o Corinthians no Brasileirão. Vai ser duro até o final, mas eu acredito na recuperação do Corinthians. Quero saber de vocês e quero saber aí desses jogos. O que vocês acham aí? O que vocês consideram vitória, empate? Comenta aí para mim saber, para mim tirar uma noção aí de como que vocês veem e ter uma média aí de como que vocês acham que o Corinthians pode sair dessa situação. Lembrando que de noite eu tô de volta pra gente falar aí de outros assuntos do Corinthians. Só achei interessante aí fazer esse cumprimento. Fiquei pensando aí nesses números todos. Depois que acaba o jogo, esfria um pouco a cabeça, né? A gente, aí você vê, né? Você vai ver esses lances que aconteceram, que nem do escanteio, que nem foi escanteio, que o Corinthians tomou o gol, mas enfim, a gente para respirar um pouquinho e dar uma olhada na tabela para poder entender a situação. Então, acho que é mais ou menos essa situação do Corinthians. Mais tarde a gente está de volta. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um abraço, valeu e vai Corinthians!